Meu filho disse que estava com nojo de mim. Foram exatamente essas palavras. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ele mandou uma mensagem de voz para alguém, talvez para a esposa, talvez para um amigo, e por engano me enviou. Um erro, mas foi o suficiente. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se quebrou de vez. Tudo que eu tentei segurar por anos virou pó. E foi aí que eu fiz o que ninguém esperava. Vendi a casa. Isso mesmo, aquela casa que construí com suor, calo na mão e dor nas costas. A mesma que valia mais de R$ 800 mil. Vendi tudo, deixei um bilhete em cima da mesa e sumi no mundo. Meu nome é Frade Moira, tenho 76 anos. E se você tiver paciência para me escutar até o fim, talvez entenda por que um pai como eu chegou a esse ponto. Não sou perfeito, longe disso. Mas uma coisa eu sempre tentei ser: presente. Mesmo sendo ignorado, humilhado, tratado como um estorvo, eu continuei lá. Mas aquele áudio foi o tapa final. O tapa que não deixa marca no rosto, mas esfarela a alma de um homem que só queria envelhecer com dignidade. A primeira vez que suspeitei que meu filho realmente me desprezava foi num domingo. Ele veio me visitar, na verdade veio buscar umas ferramentas, como sempre fazia. Mal entrou e já começou a reclamar do cheiro da casa. Disse que estava com cheiro de velho mofado, que era insuportável. Eu sorri sem graça, me fiz de bobo e falei que era só o cheiro da casa fechada, mas por dentro aquilo doeu. Doeu igual tropeçar no canto da cama com um dedinho. Mas, como muitos pais, engoli seco. Pensei que ele tivesse cansado, estressado. A gente sempre arruma desculpa para os filhos, né? Renato é o nome dele, meu único filho, fruto de um casamento de 30 anos com a mulher que foi o amor da minha vida, Laís. Ela se foi cedo demais, um derrame fulminante. Deixou um vazio imenso, na casa e em mim. E o Renato? Nem chorou no velório. Disse só uma frase que me assombra até hoje. Agora você vai aprender a viver sozinho. Virou as costas e foi embora. Ele tinha 28 anos naquela época. Nunca esqueci. Tentei me reaproximar ao longo dos anos, convidava para almoços, para festas, aniversários, Natal. Sempre tinha uma desculpa. Quando aparecia, ficava no celular com cara de quem estava num velório. Nunca me abraçava de verdade. Nunca perguntava se eu precisava de algo. E quando perguntava, era só para me diminuir. Tá precisando de dinheiro, pai? Como se eu fosse um traste. Mesmo assim, continuei. Comprava pensando nele, guardava móveis, brinquedos antigos, até um carrinho quebrado da infância dele. Tudo para quando, e se, ele se importasse um dia. Porque no fundo eu queria acreditar que aquele menino ainda existia. Aquele menino que me esperava no portão, que sentava no meu colo para ouvir histórias, que chorava quando eu saía. Cadê ele? Naquela segunda-feira, acordei e vi a notificação no WhatsApp. Era uma mensagem de voz. 2 minutos e 22 segundos. Apertei o play sem pensar. No começo, nem reconheci a voz. Ele falava rápido, com raiva, como quem desabafa com alguém de confiança. E aí veio a frase. Tô com nojo daquele velho. Sério, ele me dá nojo. Só de pensar que um dia vou ter que cuidar dele, quero desaparecer. Meu coração parou, respirei fundo e ouvi de novo. Era ele. Era meu filho falando de mim com repulsa, como se eu fosse um saco de lixo esquecido na rua. Me levantei, sentei na beirada da cama e fiquei ali, horas, só olhando para o chão. Curiosamente, não chorei. Acho que não tinha mais lágrimas. Peguei os documentos no armário, juntei as certidões, escritura da casa, me vesti. Fui até a imobiliária e falei: quero vender abaixo do valor de mercado. Quero vender rápido. Quero sumir. E foi isso. 2 dias depois fechei negócio. Um casal de Arco Verde veio ver a casa e se encantou. Não pediram desconto, só disseram que estavam procurando um lugar mais tranquilo para recomeçar. Me perguntaram por que eu estava vendendo. Eu respondi: porque chegou a hora de recomeçar também. Naquela noite escrevi um bilhete com letra firme e sem emoção. O velho nojento te deixou na rua e foi viver a vida dele.
Adeus. Deixei na mesa da sala, junto com a chave da casa. Levei só o que era meu: roupas, documentos, uma foto da Laís, minha carteira, a jaqueta de couro que ela me deu no nosso último aniversário de namoro e minha caixa de ferramentas. Fui ao aeroporto de manhã cedo. Comprei uma passagem só de ida. Para onde? Calma, já te conto. Mas era longe. Bem longe. Um lugar onde ninguém me conhecia. Onde eu pudesse andar na rua sem esperar carinho que nunca veio. Onde eu pudesse viver o resto da minha vida em paz. Renato só percebeu que eu tinha desaparecido 3 dias depois. Foi lá buscar uma bicicleta velha que tinha esquecido. Bateu no portão, chamou, ninguém atendeu, pulou o muro e deu de cara com a casa vazia. O bilhete, a chave e o eco da própria voz dentro da casa onde cresceu. Dizem que ele ligou para os parentes, desesperado, fingiu estar preocupado, mas não era preocupação, era medo, porque foi ali que ele entendeu o que tinha perdido. Entendeu que aquele velho de quem ele dizia sentir nojo era quem segurava tudo de pé. Mas eu já estava longe, a alma leve pela primeira vez em muito tempo, sem precisar mais implorar por um pouco de respeito. E isso, meu amigo, tem um sabor que nem feijoada num domingo chuvoso consegue explicar. E foi nesse lugar novo, longe do passado, que algo inesperado aconteceu. No avião, fiquei calado o tempo todo. Sentei na janela, coloquei o cinto e fiquei olhando para as nuvens, como se o mundo tivesse reiniciado. Não tinha mais casa, nem família, nem passado. Só aquela passagem, o bilhete no bolso e uma mala pequena com roupas e documentos. Mas, curiosamente, eu não me sentia vazio. Pela primeira vez, me sentia livre. A dor ainda existia, mas não mandava mais em mim. Escolhi um lugar tranquilo, onde dava para me virar, um lugar acolhedor, com gente simples. Vendi tudo. Abri uma conta no meu nome num banco onde ninguém me conhecia. Sem CPF vinculado, sem nada. Zerei o jogo. Foi como renascer. E quer saber? Eu precisava disso. Depois de uma vida inteira tentando provar que era um bom pai, agora era a hora de provar que ainda era um homem inteiro. Aluguei uma casinha simples numa cidade pacata chamada Araruna, interior da Paraíba. No primeiro dia fui ao mercadinho, comprei pão, leite, umas frutas e 2 garrafas de vinho local. Sentei na varanda e fiquei vendo a rua. 2 crianças brincavam descalças na estrada de terra. Um senhor varria a calçada com a paciência de quem tem tempo de sobra. O vizinho do outro lado da rua pendurava roupas no varal. Ninguém me conhecia ali, e isso me dava uma paz que eu não sentia fazia décadas. Uma paz do tipo que a gente só encontra quando desliga o celular e esquece ele dentro da geladeira por engano. Mas claro, à noite, quando tudo virava silêncio, as lembranças vinham feito vizinho fofoqueiro, sem ser chamado e cheias de detalhes. Porque a solidão, meu amigo, a gente carrega no bolso mesmo quando muda de endereço. Naquela noite, sentado na minha nova casa, sozinho, com um prato de sopa de feijão quentinha no colo, olhei para a parede vazia e lembrei da primeira vez que Renato ficou doente. Ele era pequeno, devia ter uns 4 anos, uma febre danada que não baixava com nada. Laís e eu passamos 3 noites viradas, sem dormir. Ela ficava sentada na beira da cama, molhando a testa dele com um pano úmido, e eu com a chave do carro na mão e a porta destrancada, pronto para sair correndo para o hospital. Quando a febre finalmente baixou, ele acordou, olhou para mim com aquela vozinha rouca de criança gripada e perguntou: "Papai, você ficou aqui o tempo todo?" E eu disse: "Fiquei sim, filho, e vou ficar para sempre." Essa frase me destruiu por dentro, porque eu fiquei. Fiquei em todas as fases. Fiquei quando ele teve crise de identidade na adolescência, quando fugiu de casa por causa de uma briga boba, quando quis largar a faculdade, quando levou um pé na bunda da primeira namorada. Fiquei quando ele precisou de um fiador, quando bateu o carro, quando perdeu o emprego,
Até quando me mandou embora com palavras frias, eu fiquei. E agora ele diz que sente nojo de mim. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho que tinha comprado no mercado da esquina, enchi uma taça e fiquei olhando para o céu. Brindei em silêncio a minha própria coragem, porque, olha, não é moleza deixar tudo para trás. Não é fácil admitir que a gente perdeu um filho em vida. Que o amor que se deu não volta. Mas também não é fácil viver implorando por migalha de afeto. Cansei. Cansei de ser o velho que espera a ligação no domingo, que finge não ouvir grosseria, que dá presente de aniversário e recebe um valeu, seco. Recusei morrer desse jeito. Nos dias seguintes, comecei a andar pelo bairro, sem pressa. A gente acha que tá velho demais para recomeçar, mas todo mundo tem direito à segunda chance, nem que seja no segundo tempo da prorrogação. Me inscrevi na biblioteca comunitária, conheci um grupo de senhores que jogam dominó na praça e falam da vida com mais filosofia que muito psicólogo. Comprei um boné novo, virei freguês do mercadinho do Joaquim. Fiz amizade com um senhor chamado Antônio, que tinha perdido a esposa recentemente e carregava no olhar aquela mesma saudade cansada que mora em mim. Conversamos por horas sobre tudo, menos sobre filhos, porque dura assim, a gente só divide com quem já carrega a sua. Nunca mais tentei contato com o Renato, nem com ninguém da família. Nunca mais ouvi falar dele. Se ele leu o bilhete que deixei, se surtou, se chorou ou se riu, tanto faz. O tempo que me resta agora é meu, e eu não vou gastar ele tentando consertar uma ponte que só tem pilar de um lado. Deixo ele com a culpa. A minha, eu já paguei a prestação durante anos. Mas, numa manhã de sábado, chegou uma mensagem para mim, sem remetente, sem nome, só uma frase escrita na capa. Encontrei isso na gaveta do seu filho. E em seguida, postou uma fotografia antiga minha e do Renato. Eu estava segurando ele nos braços, num piquenique que fizemos no parque da cidade, quando ele tinha uns 6 anos. Era um dia bonito, céu azul, sol de rachar mamona. Laís tirou a foto. Ele estava rindo alto, daquele jeito que só criança consegue. E ali, naquela imagem, a gente era feliz. Era tudo aquilo que eu jurei que nunca perderia. A mensagem não dizia mais nada, só a foto e aquela frase. Alguém do passado. Alguém que sabia. Alguém que viu. Alguém que queria me dizer, sem dizer, que minha história não foi em vão. Não apaguei a mensagem, pois na foto estava Laís também. Naquele fim de tarde, ao som da chuva fininha batendo no telhado de barro, respirei fundo e escrevi uma frase no meu diário, aquele mesmo que comecei nos tempos de Laís. A maior força de um homem não é perdoar, é saber a hora de ir embora. E foi bem nesse momento que bateram à minha porta. A batida me pegou de surpresa. Não esperava ninguém, ainda mais num fim de tarde chuvoso daqueles. Meu coração disparou, não porque pensei que fosse Renato, mas porque depois de tanto tempo calado, qualquer toque humano pesa como um abraço de vó. Levantei devagar, ajeitei a camisa, fui até a porta e abri. Era um rapaz magro, cabelo castanho escuro preso num coque improvisado, mochila nas costas e um olhar misturado de timidez e curiosidade. Ele sorriu sem graça e perguntou: "O senhor é o Sr. Fred?" Levei uns 2 segundos para responder. Já fazia tempo que eu não usava meu nome completo. Lá, na biblioteca e no clube de dominó, eu só assinava Sr. Fred, mas assenti. E ele continuou: "Desculpa aparecer assim, é que sou neto da Dona Marta, sua vizinha aqui da esquerda. Ela disse que o senhor entende de rádios antigos. Eu tenho um que era do meu avô. Queria saber se ainda dá para consertar." Fiquei parado por um instante. A menção a um rádio antigo me acertou como um soco nostálgico. Era como se uma rajada de vento me jogasse lá para os anos 80. Trabalhei por mais de 30 anos com manutenção eletrônica. Comecei consertando rádios, televisores, toca-fitas, vitrolas, tudo que fazia barulho e dava defeito. Tinha uma oficina nos fundos de casa. Era lá que eu passava as tardes. Ensinei Renato a mexer com ferramentas quando ele tinha 12 anos. Ele detestava, dizia que era coisa de velho. Convidei o rapaz para entrar.
Ele tirou o rádio da mochila, uma relíquia de madeira escura, com botões gastos, cheiro de poeira e lembrança. Peguei o aparelho com cuidado, examinei e senti algo estranho, como se minhas mãos reencontrassem algo que nunca deveriam ter largado. Dá para consertar? Dá sim, respondi, mas vai exigir tempo e paciência. Ele sorriu aliviado, disse que confiava em mim, que por ali ninguém mais entendia dessas coisas antigas. Antes de sair, me agradeceu com um aperto de mão sincero e falou: "Senhor Fred, prazer em conhecê-lo, viu?" Fechei a porta devagar e fiquei ali, segurando o rádio. Foi então que percebi. Fazia muito tempo que ninguém me chamava de senhor com respeito. Fazia tempo que eu não sentia que podia ser útil, que eu não era só mais um velho ocupando espaço numa sala vazia. Levei o rádio até a mesa que eu tinha improvisado como oficina. Peguei minhas ferramentas, coloquei os óculos e comecei a desmontar o aparelho com o mesmo cuidado de quem abre uma carta antiga. Cada parafuso me lembrava das vezes em que Renato corria pelo corredor da oficina, chutando caixas, reclamando da bagunça, dizendo que os pais dos amigos eram mais modernos. Mesmo assim, continuei juntando tudo. E no meio do trabalho, abri uma caixinha onde guardava algumas anotações antigas. Dentro dela, encontrei um papel dobrado. Era uma receita médica da Laís, de quando ela adoeceu. E no verso do papel, um bilhete. Eu te amo, mesmo nos dias difíceis. Ela sempre dizia isso. E olha, os dias difíceis eram muitos. Criar filho com pouca grana, segurar um casamento no tranco, aguentar frustração no trabalho e dor nas costas, tudo isso custa caro, em reais e em paciência. Mas ela nunca largou o osso, nem de mim, nem do Renato. Mesmo quando ele se afastava, ela dizia: "Um dia ele vai entender. Hoje eu sei que talvez esse dia nunca chegue. E tudo bem, porque eu também precisei entender que amor não se implora. Dignidade de homem é saber o que merece. E eu não mereço ser chamado de nojento." A noite caiu e, milagre, o rádio finalmente funcionou. Quando liguei, começou a tocar uma música antiga, instrumental, daquelas bem suaves que tocavam nas tardes da minha juventude, lá em Arco Verde. Fechei os olhos e deixei tocar. Não chorei. Não precisava. Naquele momento, não senti pena de mim. Senti orgulho. Orgulho de ter consertado o rádio com as próprias mãos. Orgulho de ainda estar aqui, de pé. No dia seguinte, entreguei o rádio ao jovem. Ele sorriu como quem achou ouro no quintal e me deu um abraço apertado. Uma raridade nos tempos de hoje, né? Disse que a avó dele queria me conhecer. À noite, aceitei o convite da dona Marta para tomar um café. Sentamos na varanda dela, que cheira a bolo de milho e história boa. Conversamos sobre a vida, o tempo, os netos. Os dela, porque os meus... Pela primeira vez em muito tempo, eu ri. Riso leve, solto, sem culpa. Foi entre um gole e outro que ela perguntou: "Você tem filhos?" Engoli seco. Olhei para o horizonte e respondi: "Eu tive um, mas ele se perdeu de mim, e eu precisava me encontrar." Ela entendeu. Não fez mais perguntas. Só segurou minha mão daquele jeito de quem já conhece a dor do silêncio. Naquela noite, quando voltei para casa, entendi que a vida não tinha acabado para mim. Ela só estava recomeçando. Mas tudo mudou quando recebi uma ligação de um número desconhecido e a voz do passado atendeu. O telefone tocou no fim da tarde, justo quando eu terminava de preparar um macarrão com queijo na frigideira. Receita simples, que aprendi com a Laís. Macarrão, queijo e leite morno. Lá em Pernambuco, os ingredientes são diferentes, mas a gente se vira como pode. O cheiro me levou direto para nossa antiga cozinha. Aquela que ela dizia ser o coração da casa. Mas o toque do celular me arrancou da memória com um puxão. Olhei o visor. Número desconhecido, DDD diferente. Hesitei. Quem ainda me liga hoje em dia?
Nem passei esse número pra ninguém. Mas a curiosidade venceu. Atendi. O senhor é o senhor Fred Moura? Respirei fundo. Depende. Quem tá perguntando? Ela deu uma risadinha leve. Desculpe o susto. Meu nome é Raíssa. Sou professora. Estagiei na escola onde seu filho lecionava há alguns anos. Meu coração congelou por um segundo. Renato era professor? Nunca contou. Nunca compartilhou quase nada da vida dele. Eu só sabia o básico: que ele morava na cidade, casado com uma mulher que nunca me olhou nos olhos e que, segundo disse uma prima fofoqueira, tinha virado gente importante. Encontrei seu nome num caderno velho que ficou entre as coisas do Renato, quando ele saiu da escola. Era um diário, sabe? Tinha frases soltas, listas, anotações. Seu nome aparecia várias vezes. Achei que o senhor merecia saber. Sentei devagar na cadeira da sala. O macarrão queimava no fogão. Eu nem me mexi. Ela continuou. Ele escrevia coisas difíceis. Parecia sentir raiva do senhor. Mas também tinha bilhetes antigos, de quando era pequeno. Coisas como: hoje o papai me levou ao parque. Ou: ganhei um carro vermelho do papai. Foi o melhor dia da minha vida. Fechei os olhos. Lembrei daquele carrinho. Comprei num sábado qualquer, depois de um plantão dobrado. Parei no centro, vi o brinquedo na vitrine, não resisti. Cheguei em casa moído, mas o sorriso dele valeu mais que 13º. E agora? Aquilo estava guardado em um lugar que eu nem sabia que existia. Desculpe se estou sendo invasiva, ela disse, mas me emocionei. Aquele Renato frio, que evitava contato, que vivia com cara de quem chupou limão, ele tinha um passado mais sensível do que mostrava. Perguntei baixinho: por que você está me contando isso agora? Porque ele desapareceu. A esposa também. Sumiram da cidade sem deixar aviso. Ninguém sabe onde estão. Recentemente, enquanto organizava umas caixas no porão da escola, encontrei o caderno. Quando li seu nome, fui atrás. Demorei dias, mas achei um registro antigo com esse número. E agora estou aqui. Agradeci sinceramente a ligação, mas não quis o caderno. Não queria saber mais. Naquele momento, entendi que é inútil procurar sentido onde só existe ausência. As boas lembranças de Renato eram como cartas nunca enviadas. Existiam, mas não chegavam. E mesmo se tivessem chegado, não mudariam quem ele escolheu ser. Depois de desligar, fui para a varanda. O sol já se escondia. A luz desenhava sombras na parede branca da minha casa. Ali, sozinho, pensei na ironia da vida. Meu filho escrevia sobre mim. Pensava em mim, mas preferiu viver longe, como se lembrar fosse mais seguro do que viver junto. Naquela noite, abri uma caixa velha de lembranças. A aliança de casamento, o relógio que Laís me deu nos nossos 30 anos de casados, uma gravata que usei só uma vez, no batizado do Renato. Toquei cada peça com cuidado, como se tocasse nela e nele, ao mesmo tempo. E então encontrei uma foto esquecida. Nós três, sentados num banco de praça. Renato com uns 5 anos no meu colo. Eu com barba cheia, camisa social, Laís com um vestido florido, sorriso aberto, mão nas minhas costas. No verso da foto, a caligrafia dela. O amor mora onde a gente retorna, mesmo depois da dor. Aquilo me rasgou por dentro, porque ela acreditava no retorno. Esperava que Renato voltasse. Tinha fé na bondade escondida dele. Tentei herdar essa fé, mas falhei. E tudo bem, porque agora é tarde. Ele deixou claro o que sentia. Aquele áudio não foi um deslize. Era a verdade crua, dessas que escorrem quando a gente baixa a guarda. E a verdade dele
era o desgosto, puro e sem açúcar. Passei a madrugada em claro, zanzando pela casa como alma penada. Ajeitei os livros na estante, varri um canto, lavei uma xícara. Tentei cansar o corpo para ver se a alma sossegava, mas nada. Quando o dia clareou, me sentei na porta com um café fumegante e escrevi mais uma página do meu diário. Não me arrependo de ter ido embora. O que lamento é não ter feito isso antes. As semanas seguintes foram como um rádio fora de sintonia. Nenhum telefonema, carta, nem sinal de fumaça. Parecia que Renato tinha evaporado da minha vida. E talvez tenha mesmo. Um filho que escolheu o esquecimento como herança. Foi nesse mês que resolvi dar aulas de concerto de rádio para a molecada da cidade. 3 apareceram no primeiro dia. Vieram com ferramentas simples, mesas improvisadas e cara de quem quer aprender na marra. Senti que algo estava nascendo ali. Não era uma tentativa de ser pai de novo. Era só a vontade de ser um homem entre outros homens. Um dos meninos, o mais novinho, me perguntou se eu tinha netos. Eu sorri e respondi: tenho lembranças, umas boas, outras nem tanto, mas por enquanto é isso que me acompanha. Ele sorriu de volta e continuou apertando os parafusos do alto-falante, como se tivesse entendido mais com o coração do que com os ouvidos. E foi bem quando eu começava a respirar de novo que chegou uma nova mensagem. Dessa vez com um nome e tudo no remetente. O nome me gelou a espinha. Maria. Fazia anos que eu não ouvia esse nome. Minha nora. A mulher que desde o primeiro dia me tratou como um penetra no próprio aniversário. Fria, controladora, com um sorriso educado bastante para parecer respeitoso, mas sempre com um arzinho de ranço. Desde o começo eu sabia que ela não ia com a minha cara, mas como muito pai por aí, engoli seco, fiquei na minha por causa do Renato. Fiquei encarando o envelope por uns bons minutos. Não abri de imediato. Fui para a cozinha com ele, deixei sobre a mesa, botei água no fogo e preparei meu chá de camomila, o mesmo que Laís fazia quando eu surtava com o trabalho. Sentei. A casa estava num silêncio que parecia domingo depois do almoço. Só então abri o envelope, com o cuidado de quem mexe numa ferida antiga. A mensagem começava com: Olá, Fred, o que já me soou falso. Ela nunca me chamou pelo nome, sempre foi o pai do Renato. E agora vinha com esse tom íntimo, como se quisesse fingir que estava tudo bem. Sei que o senhor deve estar surpreso em receber esta mensagem. Não sei exatamente onde o senhor está. Não estou escrevendo para me desculpar, nem para justificar nada. Só achei que o senhor merecia saber de algumas coisas. Tomei um gole de chá. Quente demais. Ou será que era minha mão tremendo? Continuei a leitura. Renato não está bem. Desde que o senhor desapareceu, ele entrou num estado que nunca vi antes. Primeiro veio o desespero, depois a raiva, e agora o silêncio. Ele não fala com ninguém, não trabalha mais, me culpa por tudo, diz que fui eu quem o incentivou a se afastar, que sempre alimentei esse ranço por você. E talvez seja verdade. Parei. Me encostei na cadeira. Talvez seja verdade. Aquela mulher foi um tsunami que levou todas as pontes entre mim e meu filho, com palavras doces e veneno no fundo da xícara. Foi ela quem disse que minha casa tinha cheiro de mofo, que pressionou Renato a decidir logo o que fazer comigo. Uma vez, ouvi ela sussurrando que idoso bom é idoso em asilo. Nunca esqueci. Nunca confrontei, só guardei. E agora vinha com esse papo de confissão. Descobri que ele leu seu bilhete, chorou, gritou, quebrou coisa, disse que o senhor não tinha esse direito, que ele só precisava de mais tempo. Mas a verdade é que vocês dois já estavam tão distantes que nem lembravam mais o caminho de volta. Não, não fomos nós dois. Foi ele. Foi ele quem bateu a porta, quem se afastou da mesa, quem desligou o telefone antes de ouvir minha voz. Foi ele quem me disse com todas as letras que sentia nojo de mim.
Isso não se apaga com pedido de desculpas, nem com uma mensagem sentimental. Isso marca, machuca. Hoje escrevo porque não sei mais o que fazer com ele. Moramos longe, mudamos de tudo, e ele me disse que só voltaria a viver se pudesse ver o pai. Sei que parece tarde, talvez seja, mas se ainda restar um pedacinho de espaço no seu coração, diga onde está, mesmo que seja só para ele ouvir sua voz uma última vez. Terminei de ler. Ela não escrevia por compaixão, era desespero. A maré subiu e ela estava tentando se agarrar a qualquer pedaço de madeira flutuando. Mas eu já tinha naufragado fazia tempo e aprendi a nadar sozinho. Peguei papel e caneta. Minha letra continuava firme. Escrevi. Não procure mais. O homem de quem você se lembra não existe mais. Aquele que suportou calado, que esperou o reconhecimento, que engoliu o desprezo, ele morreu no dia em que ouviu da boca do próprio filho que era um ser desprezível. Vivi tempo demais esperando um talvez que nunca veio, e não aceito mais esse papel. Vão viver suas vidas como quiserem, só não contem mais comigo. O nojento foi morar sozinho e tá muito bem. Adeus. Assinei não como pai, mas como homem. Levei a carta aos Correios do Centro, postei e na saída comprei um café bem forte. Me sentei na praça e fiquei vendo a vida passar. Criança correndo, um casal de velhinhos dividindo um pão com queijo, uns adolescentes tocando Legião Urbana no violão desafinado. E foi ali, no meio da simplicidade, que percebi uma coisa que talvez fosse óbvia para quem via de fora, mas que só clareou para mim naquele instante. A gente passa tanto tempo tentando ser aceito pela própria família que esquece que tem um mundo de gente disposta a acolher a gente de verdade. Na casa do meu filho eu era um fantasma, mas aqui as pessoas me viam, me chamavam pelo nome, me desejavam bom dia, me convidavam para sentar, conversar, rir. A mensagem que recebi não era uma ponte, era uma armadilha emocional. E, pela primeira vez na vida, eu não caí. Eu escolhi a mim mesmo. Naquela noite, guardei a primeira mensagem da Maria no meu celular e, junto com ela, deixei também o áudio salvo. Sim, guardei a voz dele dizendo aquilo, não para alimentar a mágoa, mas para nunca esquecer quem ele decidiu ser. Quando me deitei na cama, com o coração finalmente tranquilo, fiz uma última anotação no meu diário antes de apagar a luz. Não há perdão onde nunca houve arrependimento, e não há recomeço sem verdade. O telefone tocou de novo no dia seguinte, mas dessa vez eu nem cheguei perto de atender. Na semana seguinte, o silêncio virou meu melhor parceiro. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum sussurro vindo do passado. Só o som dos passarinhos pela manhã, o apito do trem ao longe e a chaleira chiando no fogão como se dissesse: vai, homem, que a vida tá te chamando. Tomei uma decisão. Não ia mais dar espaço para a lembrança que só servia para machucar. O passado que me negava amor agora era só poeira no canto da mente. Na quinta-feira fui ao mercadinho, como de costume. Comprei frutas, farinha, sabão em barra e, enquanto passava as compras, o senhor Marcelo, o dono da loja, me olhou com aquele jeito acolhedor e disse: Senhor Fred, no sábado vai ter um almoço comunitário no salão da igreja. Vai ter comida boa, música e prosa da broa. Por que o senhor não aparece? Hesitei. Multidão ainda me dava um aperto no peito, principalmente quando o coração carrega a cicatriz recente. Mas o jeito simples dele falar, o toque leve no ombro, me lembrou de quando o vizinho ainda era quase parente. Agradeci, sorri e disse que ia pensar. E pensei mesmo. No sábado, acordei cedo. O sol invadia meu quarto com aquela cara de quem não aceita desculpa. Tomei um banho devagar, coloquei minha camisa preferida, uma azul clara com desenhos brancos que, segundo a Laís, me deixava com cara de mais novo, e fui caminhando pelas ruas da cidade. Crianças corriam, mulheres enfeitavam as mesas, homens ajeitavam os bancos no pátio da igreja. Cheguei meio sem saber onde enfiar minha timidez, mas logo alguém chamou:
Senhor Fred, senta aqui com a gente! E eu fui. Sentei e fiquei. Fiquei por horas. Comi arroz com carne assada, tomei suco de maçã do bom, ouvi música ao vivo com sanfona e violão. Um rapaz tocou uma canção que me levou direto para as músicas que eu ouvia quando ainda sonhava alto. Ali, naquele círculo de cadeiras gastas, naquele pátio humilde, vi algo que fazia tempo que eu não via. Gente olhando no olho, sendo de verdade, com os seus defeitos, histórias, rugas e calos, mas com alma. Em certo momento, uma senhora se aproximou, Dona Célia. Olhos apertadinhos, cabelo preso num coque bagunçado, braços fortes de quem lavou muita roupa no tanque da vida. Sentou ao meu lado e disse: "O senhor tem o jeito de quem chorou muito." Em silêncio. Fiquei quieto. Depois sorri e respondi: chorar calado foi o que eu mais fiz na vida. Pois agora não precisa mais, ela devolveu. Aqui, se quiser chorar, a gente traz lenço. Se quiser rir, faz café. E se quiser só ficar quieto, a gente senta do lado e fica também. Aquilo me desmontou por dentro. Depois de tanto ouvir que eu era um incômodo, um fardo, alguém olhou para mim e disse: "Você pode existir como quiser. E isso não tem preço." No fim do almoço, me pediram para contar uma história. Todo mundo sabia que eu era o radialista da cidade, aquele que fazia mágica com coisas velhas. Peguei o microfone improvisado, um alto-falante remendado com fita isolante e contei da primeira vez que consertei algo. Um rádio telefônico dos anos 60, salvo com um fio, um prego e uma vela acesa. O povo riu, bateu palma, e por um instante eu existi de novo. Na volta para casa, parei diante do meu portão e fiquei olhando. Pensei, como é que a gente às vezes encontra mais carinho em desconhecido do que em sangue do nosso sangue? Como um pai que deu tudo pelo filho acaba precisando de estranho para lembrar que ainda vale alguma coisa? Lá dentro, sentei na cama, peguei o diário e escrevi. A família que não me quis me ensinou a valorizar quem estende a mão sem perguntar meu sobrenome. E foi nesse clima de sossego e descoberta que a vida seguiu. Dias mais leves, visitas de alguns alunos antigos, convite para ajudar na reforma da biblioteca municipal. Aos poucos, fui me sentindo útil de novo. Não como pai, mas como homem. Como alguém que carrega um passado, sim, mas que também está de pé no presente. Foi numa dessas visitas à biblioteca que encontrei uma caixa velha cheia de livros doados. Dentro de uma edição rasgada de O Velho e o Mar, do Hemingway. A capa já se desmontando, as páginas soltas, mas a história ainda viva. E relendo aquela passagem em que o velho fala com o mar, entendi que eu também era ele. Um homem sozinho contra a correnteza, que sangra, que perde, que cai, mas continua. Guardei o livro. Era meu agora. Naquela noite, ao acender a luz da sala, vi a velha fotografia do Renato ainda na estante. Cheguei perto, encarei por uns segundos, abri a gaveta, tirei o porta-retrato, guardei a foto numa pasta de papel e, no lugar, coloquei uma do almoço na igreja. Eu sorrindo ao lado dos novos amigos. Gente que me fez lembrar que eu não nasci para ser resto. O passado, que ficasse onde está, porque agora eu tinha mais o que viver. E quando eu achava que nada mais podia me surpreender, bateu alguém no portão. Uma moça com um envelope nas mãos e um segredo dentro. Ela estava parada ali, segurando o envelope com as duas mãos, como se carregasse um cristal prestes a espatifar. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo preso num rabo de cavalo baixo, óculos discretos e uma mochila pendurada no ombro. Na hora pensei que fosse a assistente social da prefeitura ou da igreja, mas antes que eu perguntasse, ela falou: "O senhor é o senhor Fred Moura?" Aquele sobrenome dito por alguém que não me conhecia já não doía como antes. Apenas assenti com a cabeça. Ela sorriu, meio sem jeito, e estendeu o envelope. "Meu nome é Paula. Acho que encontrei algo que era do senhor."
Fiquei parado um instante. Olhei para ela, depois para o envelope, depois de novo para ela. Sua expressão não era de pressa nem de pânico. Era de cuidado. Um cuidado que me deixou curioso. Abri o portão devagar e a convidei para entrar. Sentamos na varanda. Ela me entregou o envelope como se fosse coisa rara. Trabalho numa ONG que recolhe móveis e objetos de casas em inventário ou à venda. Tentamos reaproveitar, doar, ajudar quem está no aperto. Um dia, recebemos uma leva enorme de doações de uma casa antiga em Arco Verde. Comentaram que o imóvel tinha sido vendido às pressas depois do sumiço do dono. Achei meio esquisito. Fui fuçar e numa das gavetas de uma cômoda velha achei um envelope endereçado a você, com uma letra de mulher, delicada. Minhas mãos deram uma tremidinha. Não abri de imediato. Respirei fundo primeiro, continuou Paula. Era para eu ter catalogado e deixado para o pessoal da equipe mandar depois, mas não deu. Li o nome, vi que era antigo, senti o carinho nos traços e pensei, você precisava receber isso pessoalmente. Agradeci. Olhei o envelope. Era de um amarelo desbotado, com os cantos dobrados, feito de um papel mais encorpado, meio mofado, com aquele cheirinho clássico de coisa guardada por anos. No verso, a caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. Laís. Fechei os olhos. Meu coração disparou como nos tempos de colégio, quando eu ficava esperando ela sair da aula só para vê-la cruzar o pátio sorrindo. Aquela letra era dela. Abri o envelope com o cuidado de quem mexe em relíquia. Dentro, uma folha de caderno dobrada. Linhas azuis, tinta preta, letra suave e levemente inclinada. Comecei a ler em silêncio. Amor, estou escrevendo esta carta num dia comum, mas com o coração apertado, como se o tempo estivesse acabando. Sei que você tem andado exausto, sei que a vida não tem sido fácil. Renato cresceu e às vezes parece que perdemos aquele menininho doce de antes. Mas queria te lembrar que tudo que plantamos vive aqui dentro de mim, e dentro de você também. Se um dia eu não estiver mais aqui, e não falo isso por drama, mas por verdade, quero que você lembre de uma coisa. Você é um bom homem, mesmo quando duvidam disso, mesmo quando ele duvida. Renato vai se afastar, eu sinto, mas não é culpa sua, nem minha. Ele vai tentar se proteger da dor com frieza, mas não sinta raiva. Talvez um dia ele volte, talvez não, mas mesmo que não volte, saiba, você fez o que pôde. Seja forte, continue sendo você, não deixe ninguém apagar quem você é. Com amor, Laís. As palavras pareciam dançar na minha frente, não por emoção barata, mas porque ali, naquela folha amarelada, estava o resumo da minha vida. Laís sabia, sempre soube, muito antes de mim, antes mesmo do Renato virar esse homem duro, ela já previa a distância. Ainda assim, ela me protegeu, me deu espaço. Paula ficou quieta, respeitando o meu tempo. Quando terminei de ler, dobrei o papel com todo o cuidado do mundo. Levantei, fui até a estante, abri a gaveta onde guardo tudo que importa e guardei ali, como quem guarda uma joia no cofre do banco. Voltei e sentei ao lado dela. Onde foi que você achou isso? Exatamente, perguntei. Ela respondeu com detalhes. Falou do bairro, do tipo da casa, da papelada amontoada, das fotos jogadas, das paredes peladas sem quadros. Era tudo da minha antiga casa, a mesma que vendi depois daquele áudio. E a tal gaveta onde ela encontrou a carta era da escrivania da Laís, aquela que o Renato sempre ignorava. Ele nunca abria. Ele descartou a casa sem nem olhar. E no fim das contas, foi uma desconhecida que achou o que havia de mais precioso ali dentro. Ela sorriu com delicadeza. Às vezes, é o povo de fora que junta os pedaços que a família deixa cair, disse com uma sabedoria que só quem viveu entende. Naquele momento, Paula e eu soubemos que ela tinha entendido tudo. Ofereci um café. Conversamos por mais de 1 hora. Descobri que ela também perdeu a mãe cedo, foi criada pela avó e que sempre teve um respeito profundo pelos mais velhos e pelas memórias também. Antes de ir embora, deixou um cartão de uma ONG e disse:
Se quiser doar histórias, a gente também aceita. Eu ri. Prometi pensar no assunto. Quando ela foi embora, fiquei ali, na varanda, olhando o céu dourado do fim da tarde. Uma brisa leve soprou no meu rosto e entendi que o bilhete da Laís tinha chegado no momento exato. Não como um chamado de volta, mas como um selo de validação, como se ela dissesse: você fez certo, você teve coragem. E pela primeira vez em muito tempo, escrevi algo no meu diário sem sentir dor. Às vezes o amor que a gente guarda volta, não para reconectar, mas para consolar. E olha, só isso já basta. Naquela noite, dormi com a janela aberta, o peito leve e o silêncio finalmente em paz. Mas, claro, sossego demais dura pouco. Uns dias depois, fiquei sabendo, por uma daquelas mensagens vagas que surgem em cidade pequena, que o Renato estava voltando para o sítio e perguntando por mim. A notícia chegou do jeitinho típico. Cochichada no canto da padaria, misturada com cheiro de café coado e olhares atravessados. Foi a funcionária dos Correios que me contou, quase sussurrando, como se fosse fofoca pesada. Senhor Fred, ouvi dizer que tem um rapaz perguntando pelo senhor. Vieram lá de São Paulo. Dizem que ele fala alto, fino e seco. Meu coração não disparou. Já não havia mais espaço para choque. Só um silêncio profundo, como se o tempo tivesse segurado a respiração por uns segundos. Agradeci, como quem recebe alerta de previsão de chuva forte. Voltei para casa devagar, sentindo o sol das 10 da manhã nas costas, cada passo mais firme que o outro. Eu já sabia que esse dia viria, não como nas novelas, com um abraço apertado, lágrima escorrendo e pedido de perdão. Não, sabia que ele viria por orgulho, desespero, talvez por pura curiosidade, mas amor, disso eu duvidava. Fechei a porta, encostei na parede, respirei fundo. Andei pela casa em silêncio, observando tudo como se fosse a primeira vez. A estante com meus livros, organizados por cor, o rádio consertado que tocava música instrumental baixinha, a foto do almoço da igreja em que eu sorria de verdade, o bilhete da Laís, agora guardado na gaveta mais funda com todo o cuidado de quem já amou de verdade. Essa casa era meu templo, meu pedaço de céu na terra, meu cantinho de paz, onde finalmente eu existia por mim mesmo, e ninguém, nem meu filho, ia tirar isso de mim. Fui até a cozinha, preparei um café forte, daquele que assusta até formiga. Enquanto a água fervia, comecei a escrever uma carta. Não era para ele, era para mim. Uma carta que jamais seria enviada, mas que eu precisava escrever. Peguei um papel mais firme, minha caneta azul favorita, e comecei. Renato, você voltou. Ou pelo menos está tentando. Mas antes que você me encontre, preciso dizer: não sobrou mais nada aqui dentro. Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, só silêncio. Você teve todas as chances do mundo e desperdiçou cada uma com a frieza de quem sabe exatamente onde e como machucar. Você me chamou de nojento, me tratou como peso morto. E agora quer voltar? Quer o quê? Ver se eu ainda estou de pé? Pois estou. Ver se ainda sou seu pai? Pois não sou. Hoje sou um homem inteiro que colou os próprios pedaços com dignidade. E você também deveria ter aprendido isso. Só lamento que nunca tenha sabido amar quem te amou até doer. Adeus. Dobrei o papel, coloquei num envelope sem nome e escondi dentro de um exemplar de Hemingway. Achei simbólico. O velho e o mar. Solidão e resistência. 2 velhos conhecidos meus. Nos dias seguintes, passei a ir mais à praça. Joguei dominó com o senhor Antônio, troquei umas ideias sobre política com o Joaquim, do Mercadinho, e ajudei a Paula a organizar os livros na biblioteca nova. A cada gesto, a cada risada que escapava, eu tinha mais certeza. Estou onde deveria estar. Longe do passado, longe das vozes que um dia me fizeram sentir pequeno, quase invisível. Na quarta-feira, um carro preto passou devagar na frente da minha casa.
vidros escuros, motor desligado por uns segundos e foi embora. Reconheci na hora. Era o mesmo carro que o Renato usou da última vez que apareceu na minha vida. Não saí. Não fui à porta. Nem perto da janela. Fiquei ali mesmo, sentado no sofá, com o caderninho no colo, escrevendo frases soltas, como quem escreve para si e não para os outros. No dia seguinte, fui à igreja. Sentei lá no último banco e fiquei olhando para o altar vazio. Pensei na Laís, no pequeno Renato e em mim. Rezei, mas não por reencontro. Pedi proteção. Porque às vezes, a única coisa que a gente precisa pedir a Deus é força para continuar firme na escolha que já fez. No caminho de volta, vi a Paula encostada na parede da minha casa, segurando um livro com um olhar meio aflito. Senhor Fred, recebi uma visita lá na ONG. Um rapaz disse que era seu filho. Ele queria saber onde o senhor estava. E o que você disse? Perguntei. Que o senhor costuma ir à praça, à igreja, que dá aula. Mas ele insistiu. Disse que precisava resolver umas coisas do passado. Usou essas palavras. E falava com raiva, com pressa. Não parecia sobre amor. Parecia controle. Assenti. E disse: Obrigado, Paula. Você me protegeu. Não fiz isso por dó, fiz por respeito. Tem gente que a gente não entrega, nem que o sangue peça. Ela me entregou o livro. Era um exemplar restaurado de O Sol é para Todos, com uma dedicatória na capa. Ao cavaleiro que aprendeu a ser o suficiente. Acenei de volta e prometi continuar nas reuniões da biblioteca. Naquela noite eu fui para a cama mais cedo. Dormi com a janela fechada e sonhei com o mar. Um mar calmo, infinito, onde eu navegava sozinho num barquinho pequeno, mas firme. Sem bússola, sem mapa, mas com o coração leve. E quando eu acordei, eu soube. O Renato estava em Araruna, e ele não ia embora sem tentar me encontrar. A campainha tocou às 8h40 da manhã. Eu já estava de pé. Sempre acordo antes do sol terminar de nascer. Hábito de vida inteira. E hoje, mais do que nunca, eu queria ver o dia surgir como quem vigia o próprio destino. Eu sabia que seria hoje. O corpo todo já sabia. Como o bicho que sente a chuva vindo, como a terra que pressente o momento de secar. A campainha tocou de novo, 2, 3 vezes, mas eu não me mexi. Continuei ali na poltrona da sala, com o Hemingway aberto nas pernas e a caneca de café ainda quente nas mãos. A porta estava trancada, a cortina entreaberta. Ele não podia me ver, mas eu via a sombra dele refletida no chão da varanda. Renato. Não era o garoto que corria pelo quintal gritando meu nome, nem o que dormia abraçado no cachorro, esperando eu chegar do trabalho. Era o homem seco, frio, amargo, que anos atrás disse com todas as letras que tinha nojo de mim. Essa palavra ainda ecoa, mas já não dói. Virou cicatriz, virou prova, virou lembrete da linha que eu nunca mais vou cruzar. Ele bateu com a mão, depois com impaciência com os nós dos dedos. Pai, sou eu. Fiquei em silêncio. Ele esperava que eu fosse até a porta como fiz tantas vezes. Esperava que eu dissesse entra, que perguntasse, que chorasse, qualquer coisa. Mas não, nada. Pai, abre, eu sei que o senhor está aí. Silêncio. Eu só quero conversar, ok? Não vim pedir nada. Só quero te ver. A voz falhou, mas era forçada, como quem tenta chorar e não consegue. Eu o conheço bem. Renato sempre soube se fazer de vítima. Quando pequeno, fingia febre para faltar aula. Adolescente, fingia humildade para arrancar dinheiro escondido da mãe. Adulto, aprendeu a fingir amor. Pai, eu vi o bilhete, aquele que o senhor deixou. Guardei. Li 1000 vezes. Mas eu estava com raiva naquele dia. Disse coisas horríveis. Nem lembro direito o que falei. Mentira. Ele lembrava. Todo mundo lembra quando cospe verdades cruéis. O problema é que depois querem recolher com as mãos o que já virou veneno. Fiquei doente. Tô tomando remédio. A Maria me deixou. Disse que cansei ela, que destruí tudo. Perdi tudo. Pai, eu tô sozinho. Sozinho.
A mesma solidão que ele empurrou goela abaixo em mim por anos. A que enfrentei em natais mudos, aniversários ignorados, mensagens nunca respondidas. Mas eu não desejava a dor dele. Só recusei a minha. Sonhei com a mamãe esses dias. Ela me olhou com tristeza. Disse que eu ia te perder para sempre. Pai, me deixa entrar só por 5 minutinhos. 5 minutos. Foi esse o tempo que ele levou para acabar comigo naquele áudio. 2 minutos e 22 segundos, na verdade. Eu ouvi, guardei e não esqueci. Sinceramente, sinto nojo daquele velho. E não é exagero de novela, não. É nojo mesmo, desses que grudam na alma. Aquelas palavras não evaporam com sonhos, nem com lágrimas, nem com tarja preta. Fiquei parado, igual estátua de praça antiga. O café já estava gelado, o livro aberto na página onde o velho pescador encara o mar, sabendo que o peixe que tenta levar vai virar só osso. Mas ele segue, não por esperança, por honra. Renato parou de falar por alguns minutos. Depois, com o último fiapo de orgulho, gritou do outro lado da porta. Então é isso? Vai me ignorar? Vai fingir que eu não sou seu filho? Me levantei sem pressa. Fui até a porta, o assoalho rangeu e ele silenciou. Encostei a palma da mão na madeira e respondi não com raiva, mas com a calma de quem já chorou tudo que tinha para chorar. Não tô fingindo nada, Renato. Foi você quem passou a vida toda fingindo que eu não era seu pai. Agora, aguenta um silêncio que você plantou. Do outro lado, silêncio. Doído, mas necessário. Vá embora, Renato. Aqui não tem mais espaço para você. Nem coisa, nem palavra, nem memória. Você quebrou tudo com as próprias mãos. Agora junta sozinho os catunhos. Mas eu sou seu filho. Não, você é o homem que me chamou de nojento. E eu sou o velho que sobreviveu a isso. Fechei os olhos, com a mão ainda apoiada na porta, e finalizei. Vai morar longe de mim. O silêncio que veio depois foi comprido, como fila de banco em dia de pagamento. Ouvi os passos lentos descendo a varanda, o portão abrindo, depois fechando, e só. Nada mais. Voltei para minha poltrona, peguei o livro de novo e dei um gole no café frio. A alma, no entanto, estava quente. Pela primeira vez em muito tempo, senti o gosto da liberdade sem culpa. Não era a felicidade. Era outra coisa. Era respeito próprio. Aquele homem lá fora não era mais meu filho. Era apenas um estranho que cruzou a minha história e resolveu sair dela por conta própria. Tranquei a porta. Ele quis entrar tarde demais. Naquela noite, abri meu diário e escrevi. A maior herança que um pai pode deixar para o filho é a lição de que todo desprezo tem consequência e que dignidade não se implora. E dormi com a casa em paz, coração inteiro, e desde aquele dia nunca mais ouvi falar de Renato. Sem telefonema, sem cartinha, nem bilhete de padaria enfiado por debaixo da porta. Ele veio, tentou, gritou e foi embora. E tudo bem, porque a porta que ele queria abrir não era da minha casa, era da minha consciência. E essa já estava trancada por dentro fazia tempo. Continuei vivendo, em silêncio, sem pressa, sem mágoa. Comecei a caminhar todas as manhãs até o topo da colina, ali atrás da vila. Dali dá para ver Araruna todinha. As casinhas coloridas, o mercado do Joaquim, a pracinha, a igreja com sino desafinado. Cada pedacinho da minha nova vida cabe naquela vista. Às vezes, levo uma cadeira de lona, sento à sombra de uma árvore e fico só ouvindo o vento bater nas folhas. Ali, entendi que existe uma paz que a gente não encontra em abraço. Encontra na ausência. Comecei a escrever umas crônicas curtas, memórias soltas, frases que surgiam no meio da tarde, igual lembrança de infância que aparece quando a gente sente cheiro de bolo. A Paula leu algumas e sugeriu que eu mandasse para uma revista local. Uma delas foi publicada. Me senti vivo. Não como pai, mas como homem. Um homem que não sumiu com o abandono,
mas que escolheu continuar inteiro mesmo depois de ter sido esmigalhado. Os jovens do curso de rádio ainda aparecem por aqui. Uns mais calados, outros tagarelas. Tem sempre um que pergunta se na minha época já existia internet. Todos me olham com respeito, mais do que recebi em décadas do meu próprio sangue. Descobri que o mundo não gira em torno de laço de DNA. Gira em torno da verdade, do afeto sincero, do cuidado que a gente dá sem esperar nada em troca. No armário da sala, tem duas coisas que nunca mais tirei do lugar: a carta da Laís e o bilhete que escrevi para mim mesmo, aquele que deixei guardado no envelope dentro do livro. Leio os dois de vez em quando. Um me lembra que fui amado de verdade. O outro me lembra que, no fim, quem nos salva somos nós mesmos. De vez em quando, alguém pergunta: Seu Fred, o senhor tem família? Eu respondo: tinha, mas ficou no passado. E não digo isso com tristeza, digo com clareza, porque não é a ausência de um filho que me define, é a presença das pessoas que agora me cercam. Os moradores da vila, os meninos da biblioteca, a moça do café que sabe meu nome e sempre acerta a quantidade de açúcar. Já chega. Não sonho mais com Renato nem com a Laís. Acho que meu coração entendeu que, para seguir em frente, é preciso deixar o que foi no lugar onde ficou. Não é que eu tenha esquecido, é que aprendi a lembrar sem sangrar. Na última página do meu diário, escrevi: a vida não me deu o filho que eu sonhava, mas me deu o homem que eu precisava ser para sobreviver sem ele. E isso, para mim, já é uma baita vitória. Agora me diz, você conhece alguém que teve a coragem de dizer que sente nojo do pai ou da mãe? O que você faria se ouvisse isso do seu próprio filho ou filha? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. E de 0 a 10, qual é a sua nota para essa história? Não esquece de responder, porque assim a gente consegue avaliar o seu interesse por esse tipo de história. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Se quiser ajudar o canal, clique em curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo, porque todo dia tem uma nova história para contar.